Olá pessoal, meu nome é Michele Cavalcante, da Tapacurá Electronics, e estou falando aqui de Recife, Pernambuco. Para trabalhar com motor DC, vamos aprender um pouco sobre transistor. O transistor é um dispositivo ativo, ou seja, ele amplifica a potência que lhe é entregue e essa energia adicionada vem da fonte de alimentação do circuito. Esse é o símbolo do transistor. Vamos usar o transistor bipolar NPN, que possui 3 terminais, o coletor, a base e o emissor. A corrente que flui pela base controla uma corrente maior que flui entre o coletor e o emissor. O transistor pode ser usado para amplificar um sinal que é reproduzido com fidelidade em escala maior. Hoje vamos utilizar o transistor como chave. Uma pequena diferença de potencial aplicada no terminal da base pode permitir ou impedir que uma grande corrente viaje através dos outros 2 terminais. O presente circuito será utilizado para controlar o motor DC. O transistor bipolar NPN escolhido foi o BC337, porque permite uma corrente de coletor máxima de 800 mA. O sinal de entrada é conectado à base do transistor através de um resistor de 1K. O terminal emissor é conectado ao terra do sistema. E a carga, no nosso caso o motor, é conectada ao terminal coletor e ao terminal positivo de uma fonte. É colocado um capacitor de 1 microfarad e um diodo 1N4001 em paralelo ao motor para filtrar ruído e proteger o circuito de uma tensão reversa, ambos gerados pelo motor. Quando o sinal de entrada é nível lógico baixo, não flui nenhuma corrente entre os terminais coletor e emissor, e a carga fica cortada. O motor está desligado. Quando o sinal de entrada é nível lógico alto, flui uma corrente entre os terminais coletor e emissor, e o motor é ligado. Para testar o circuito, usamos como fonte uma pilha de 9 volts, com seu terminal positivo sendo o VCC e o seu terminal negativo ligado ao terra do sistema. Quando ligamos o terra à entrada do sistema, o motor é desligado. Quando ligamos 9 volts na entrada, o motor é ligado como mostra o vídeo. O motor DC gira continuamente quando é aplicada uma tensão DC pelos seus terminais. Você pode mudar a velocidade da rotação do motor ajustando essa tensão, como veremos a seguir. Trocando a polaridade da tensão aplicada aos terminais do motor, você pode mudar o sentido da rotação. Esse esquemático mostra o circuito que vamos utilizar para controlar o motor através do Arduino. Aqui está o circuito anterior e a entrada dele é conectada ao pino 9 da placa Arduino Uno. Vamos usar a bateria de 9 volts para alimentar o motor, porque ele requer mais potência do que a placa do Arduino pode fornecer e também uma tensão maior que 5 volts entre seus terminais. Lembre-se de ligar o terra do circuito ao terra da bateria de 9 volts e ao terra do Arduino. Passando para a montagem na protoboard, a entrada do circuito é ligada ao pino 9 da placa do Arduino Uno, que é ligada a um terminal do resistor de 1K. O segundo terminal do resistor é ligado à base do transistor. O emissor do transistor é conectado ao terra do sistema. E o coletor é conectado ao motor, ao capacitor e ao diodo. O segundo terminal desses componentes é ligado ao terminal positivo da bateria de 9 volts. Agora vamos começar a escrever o código do projeto motor DC1. O pino 9 é conectado à entrada do circuito que controla o motor. Na função setup, inicializamos o pino 9 como saída. Na função loop, vamos simular a variação do nível de tensão DC da entrada do circuito do motor com PWM, como fizemos na aula 2, usando a função analogWrite. Vamos utilizar um laço for para alterar a velocidade do motor. A cada 50 milissegundos, alteramos o ciclo de trabalho do sinal, de 255, que representa 100%, quando a velocidade do motor é máxima, até 0, que representa 0%, quando o motor é desligado. A cada 2 segundos, esse ciclo se repete. Na prática, usei um motor DC com 13 RPM, ou seja, 13 rotações por minuto. Aqui, troquei o primeiro motor por outro com um RPM maior. Agora vamos controlar a velocidade do motor com um potenciômetro.
Ao esquemático do circuito do motor DC, vamos adicionar um potenciômetro na entrada analógica A0 da placa Arduino Uno. Na montagem com a protoboard, o potenciômetro foi adicionado. Um terminal é ligado ao terra do sistema, o segundo terminal é ligado à entrada A0 do Arduino e o terceiro terminal é ligado aos 5 volts da placa. Vamos criar um novo projeto chamado motor DC2. O pino ligado ao circuito do motor já foi declarado e inicializado. Agora vamos declarar o pino de entrada ligado ao potenciômetro e a variável val para guardar o valor livre do potenciômetro. Na função loop, a variável val recebe o valor livre do potenciômetro. Em seguida, mapeamos o valor de val de 0 para 0 e de 1023 para 255, através da função map, como na aula 4. E, finalmente, enviamos o sinal que controla a velocidade do motor com o ciclo de trabalho determinado pelo valor do potenciômetro. Na prática, observamos que a velocidade do motor muda quando a posição do cursor do potenciômetro é alterada. Na internet encontrei esse blog que explica o funcionamento da ponte H, que é um circuito utilizado para controlar um motor DC a partir de sinais gerados por um microcontrolador. Quando ligamos um motor DC com uma bateria, observamos que ele gira numa velocidade constante e numa única direção. Para alterarmos o sentido da rotação do motor, basta apenas ligar os terminais do motor de uma forma invertida. Para que não seja necessário fazer essa operação manualmente, podemos utilizar uma ponte H. Uma ponte H básica é composta por 4 chaves posicionadas formando a letra H, sendo que cada uma localiza-se no extremo e o motor é posicionado no meio, como mostra essa figura. Para que o motor funcione, basta acionar um par de chaves diagonalmente opostas, o que faz com que a corrente flua do polo positivo para o negativo, atravessando o motor e fazendo-o girar. Para inverter a rotação, desligamos essas chaves e acionamos o outro par de chaves, o que faz com que a corrente siga na direção oposta e, consequentemente, o sentido da rotação do motor será alterado. Deve-se tomar muito cuidado para não acionar as chaves de um mesmo lado do H simultaneamente. Isso faz com que o fluxo de corrente vá direto do polo positivo para o negativo, causando um curto-circuito fatal para a fonte de alimentação e para os componentes eletrônicos envolvidos no circuito. No blog foi utilizado transistores para montar a ponte H. Nós vamos utilizar o CI L298N, que possui 2 circuitos de ponte H, como podemos ver no seu datasheet. Ou seja, com esse CI é possível controlar 2 motores simultaneamente. A tensão de alimentação pode ser de até 46 volts e pode suportar até 2 A para cada motor. Como vamos controlar apenas um motor, vamos usar a ponte HA. Vamos alimentar o CI através do pino 4 com a bateria de 9 volts, conectar o terra ao pino 8, conectar o motor aos pinos 2 e 3, ligar os pinos de controle 5, 6 e 7 ao Arduino, o pino 1 ao terra, já que não vamos usar o resistor RSA para medir a corrente, e ligar a tensão de referência ao pino 9, 5 volts no nosso caso. O restante dos pinos fica em aberto. O fabricante do CI sugere o seguinte circuito para conectar apenas o motor: colocar diodos de proteção conectados ao motor, um capacitor ligado ao VCC do motor, no nosso caso aos 9 volts da bateria, e outro capacitor ligado à tensão de referência. No esquemático podemos ver o circuito final. O potenciômetro está ligado como antes. Aqui está o motor conectado aos diodos e aos pinos de controle do CI, a bateria de 9 volts e o CI L298N. Olhando mais de perto a parte do motor, percebemos que os cátodos dos diodos D1 e D3 estão conectados ao terminal positivo da bateria de 9 volts. Seus ânodos conectados aos terminais do motor, que também estão conectados aos cátodos dos diodos D2 e D4 e aos terminais do controle do CI, Alt1 e Alt2. Os ânodos dos diodos D2 e D4 estão conectados ao terra.
Agora, olhando mais de perto as conexões do CI, vemos as conexões dos pinos de controle I1 e I2 determinam o sentido da rotação do motor e EA habilita seu funcionamento. Na montagem da protoboard, temos o potenciômetro, a bateria de 9 volts e aqui o conjunto motor e diodos, com os pinos do motor conectados aos pinos Alt1 e Alt2 do CI. O pino de alimentação do CI ligado aos 9 volts da bateria e ao capacitor de desacoplamento. Temos também a conexão do pino 9 com a tensão de referência da comunicação digital 5 volts e o capacitor de 100 nanofarad. Pinos de controle IN1 ligado ao pino 3, EA ligado ao pino 9 e IN2 ligado ao pino 2. Na verdade, eu utilizei esse shield com o CI L298M comprado na Dio Extreme, que já vem com os diodos que são necessários ao motor e os capacitores. Mas as conexões desse shield com o CI, os diodos e os capacitores são equivalentes ao esquemático mostrado anteriormente. O nosso próximo código vai transformar o valor lido do potenciômetro em velocidade e sentido do motor. Podemos ler do potenciômetro o valor de 0 a 1023. Caso o valor lido seja entre 462 e 562, o motor é desligado. Se o valor for maior que 562, a rotação do motor será no sentido 1. Desejamos que, quando o cursor esteja na extremidade, a velocidade seja máxima. Então, o valor 563 representa 0% da velocidade do motor e 1023 representa 100%. Se o valor recebido do potenciômetro for menor que 462, a rotação do motor será a reversa do sentido 1, que é o sentido 2. E o valor 0 representa 100% e 461 representa 0% da velocidade do motor. Vamos começar a escrever o código do projeto motor DC3. Declaramos os pinos de controle da ponte H. O pino 9 é ligado ao habilitador da ponte HA no CI. Os pinos de controle de sentido do motor são conectados aos pinos 3 e 2. O pino analógico 0 é conectado ao potenciômetro. Temos ainda a variável val, que guarda o valor do potenciômetro, e velocidade, que guarda um valor entre 0 e 255. Na função setup, as saídas de controle são declaradas e o motor é desligado. Vamos criar agora essa função que desliga o motor. Sempre que trocarmos os valores dos pinos de controle IN1 e IN2, vamos ter o cuidado de desabilitar a ponte. Então, desabilitamos a ponte, em seguida colocamos nível lógico baixo em IN1 e IN2, desligando o motor, e habilitamos novamente a ponte. Vamos escrever agora a função que faz o motor girar no sentido 1. Primeiro a ponte é desabilitada. Depois colocamos IN1 em nível lógico alto e IN2 em nível lógico baixo. E conectamos ao Enable um PWM com ciclo de trabalho determinado por taxa, que é o parâmetro recebido. Assim, o motor gira no sentido 1 com a velocidade indicada pelo potenciômetro. Vamos escrever agora a função para o motor girar no sentido 2. A ponte é desabilitada. Depois colocamos IN1 em nível lógico baixo e IN2 em nível lógico alto. E novamente conectamos ao Enable um PWM com ciclo de trabalho determinado por taxa. Assim, o motor gira no sentido 2 com a velocidade também indicada pelo potenciômetro. Finalmente, vamos escrever a função loop. Primeiro, a variável val lê o valor do potenciômetro. Se for maior que 562, o motor irá girar no sentido 1. Mas primeiro, precisamos mapear a velocidade entre 0 e 255, utilizando a função map. Agora podemos ligar o motor no sentido 1. Mas se o valor for menor que 462, o motor irá girar no sentido 2. Novamente, mapeando antes o valor da velocidade entre 0 e 255. Se o valor for entre 462 e 562, o motor é desligado. Na prática, podemos ver que, girando o cursor do potenciômetro para um lado, à medida que vai chegando à extremidade, a velocidade vai aumentando, no sentido 1. Quando o cursor está perto do centro, o motor é desligado. E novamente, à medida que vai chegando à extremidade, a velocidade vai aumentando, no sentido 2. Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.